Oiê, eu sou a Isa Olivieri e antes de apresentar minha convidada, eu gostaria de te lembrar que aqui no Spotify tem sempre vídeo rolando. Então, além de ouvir, se você quiser, você pode assistir e ver aqui nosso lookinho. E já aproveitando o ensejo, eu quero te pedir encarecidamente que ajude esse podcast a continuar no ar. Como você pode fazer isso? Você pode curtir o episódio, comentar, compartilhar, principalmente aqui no Spotify. Você pode avaliar o podcast, isso faz muita diferença, e responder as perguntas que eu sempre deixo aqui no final do episódio. No YouTube, se você puder deixar seu joinha, compartilhar com seus amigos e deixar nas suas redes sociais marcando o nosso arroba, vai ser incrível. Agora sim, eu vou apresentar minha convidada. Hoje eu vou falar com uma mulher que eu admiro muito. Ela é mãe da Nana, nutricionista comportamental, que acredita no equilíbrio e bem-estar como uma maneira de viver mais leve e mais saudável. Seja bem-vinda, Rebeca. É um Ai, prazer te ter obrigada. aqui. Prazer é meu. Estava ansiosa para esse papo. Tem tanta coisa que eu quero trocar com você. Mas eu queria começar te perguntando como que a nutrição surgiu para você, se sempre foi uma paixão, como que foi essa escolha. Conta um pouquinho pra gente. Menina, não era uma paixão na época da escola, né? Naquela ansiedade lá de pré-vestibular. Eu queria fazer odontologia. Olha isso. Nada a ver. Queria muito fazer porque eu adorava meu dentista. Só que durante o pré-veste eu vi que não tinha nada a ver comigo, não era o que eu queria, assim, não condizia com o que eu esperava assim na vida. Só que nutrição também eu escolhi porque tinha disciplinas que eu gostava, digamos assim, sabe? Eu gostava muito de biologia, principalmente. Aí eu fiquei, ai, não, vou fazer e tal. Nem era um curso que eu conhecia muito. Só que eu fui me apaixonando, assim. Fiz, entrei e fui me apaixonando. Eu fiz um ano de nutrição na Unirio e depois eu fui para a UFRJ e terminei lá. E aí eu encontrei meu espaço, óbvio que assim, entre trancos e barrancos, né? Porque o início é muito engessado, digamos assim, do curso, mas eu fui conhecendo a nutrição, o lado mais social, mais comportamental da nutrição, e fui me apaixonando, assim. Eu acho que hoje eu posso dizer que a nutrição ela mudou a minha vida, porque eu não seria a Rebeca que eu sou hoje se eu não tivesse cursado nutrição, assim, em relação ao autocuidado mesmo, à autopercepção, em relação à saúde, a uma visão mais crítica da vida, né, mais política, que é o meu jeitinho, assim, acho que a faculdade ela foi muito importante para mim nesse sentido. E é isso, hoje eu sou apaixonada, completamente apaixonada pela minha profissão. E eu ia dizer isso, dá para ver nos seus conteúdos que você realmente é apaixonada, que você entende do que você está falando, que você traz as coisas com essa leveza ao mesmo tempo, mas esclarecendo muitas coisas, inclusive quero trazer alguns desses tópicos que pessoalmente me pegou muito. É, e por que você foi para esse lugar? Porque, assim, sendo bem honesta, eu só sigo você de nutricionista. Ai, que Porque eu tenho uma linda! grande dificuldade de seguir profissionais da saúde que têm um viés muito estético, né? E nutrição acaba indo para esse lugar. Eu acho que deve ser uma luta constante para você, né? Nesse caminho, Sim, porque eu vejo que você vai contra essa maré. sim. Como que foi você descobrir que existia outro lugar para você ir? Porque o que nutrição, você vai inicialmente as pessoas procuram nutricionista por estética, né? Isso aí. Então, assim, foi no meio desses trancos e barrancos da faculdade, na verdade, né? Quando eu comecei a estudar sobre dieta, especificamente falando assim, eu fiquei muito frustrada, porque na minha cabeça não fazia sentido o que eu estava aprendendo, dentro de um cenário de que a gente estava falando de um indivíduo, sabe? Assim, eu lembro que em umas aulas falando sobre obesidade, a professora, ela passava assim, ela sugeria, né, passar umas dietas para o indivíduo X, né, que a gente estava ali numa questão, e dentro da minha cabeça eu ficava assim, gente, não é possível, eu nunca seguiria essa dieta. Por que que uma pessoa que come, assim, né, dentro daquele contexto,
muito mais do que eu seguiria. E eu ficava arrasada, ficava muito arrasada. E não se falava sobre pessoa, se falava muito pouco sobre pessoa, nesse sentido de comportamento alimentar. A formação lá na FJ ela é muito social no sentido de considerar muito a população atendida pelo SUS, né? E, e aí, nesse sentido, acho que eu posso dizer que a formação foi muito boa nesse sentido, mas a gente desconsiderava o comportamento da pessoa, do indivíduo, assim, para além só das condições financeiras dele, digamos assim. E aí, nessa época, eu ficava arrasada, eu ficava assim, gente, eu não vou trabalhar com clínica, é impossível para mim trabalhar, porque eu acho que não faz sentido isso que tá, que eu estou aprendendo, que está sendo passado. Mas aí vamos levar em consideração que eu entrei na faculdade em 2011, entrei na UFRJ em 2012, então fazem muitos anos. Hoje, graças a Deus, muita coisa já mudou, assim, já existem muitas outras discussões dentro do campo, mas nessa época não tinha. E, e é isso, só que assim, pouco se falava. Eu tinha, para te dizer assim, eu tinha uma amiga na faculdade que tinha o mesmo pensamento que eu, e era uma amiga que já tinha passado por uns processos de transtorno alimentar, de comer transtornado, que fez ela abrir os olhos, digamos Uhum. assim. Ninguém mais concordava com a gente era tipo assim, aí meio que excluídas de roda de conversa em relação à dieta na faculdade. E e eu ficava até me questionando, assim, né? Tipo, ai, gente, será que eu tô certa mesmo e tal? E ficava pensando que eu não ia seguir com clínica, que eu ia fazer produção, que ia trabalhar com cozinha, seguir com alguma outra linha de tecnologia de alimentos, que é você desenvolver produto, porque eu sabia que eu não ia ser feliz com clínica. Só que aí, no finalzinho da faculdade, eu comecei a estudar mais sobre nutrição comportamental, entender que em outros espaços isso já vinha sendo discutido, ainda é um assunto muito novo, mas já vinha sendo discutida essa questão de uma nutrição sem dieta, digamos assim, né? Uma nutrição mais voltada, de fato, para a qualidade de vida, como um todo, assim, sem ser voltada para a estética, porque, e aí isso que você falou, né? Só fazendo um adendo aqui, que você falou sobre o nadar contra a maré, é exatamente isso. É muito nadar contra a maré, sei lá, eu tenho companheiros de profissão que eu não gosto nem de conversar, para falar a verdade, porque eu sei que eu só vou me estressar e não vai adiantar nada, sabe? E as Vale a pessoas também, pena. assim, não vale a pena. E os próprios pacientes chegam muito com esse pensamento de dieta, que às Moldados vezes dessa forma, né? moldados, a sociedade como um todo, ela é moldada, essa ideia, assim, de perceber o indivíduo como uma máquina, né? Tipo, um mais um é igual a dois e acabou, como se nós fôssemos, assim, sei lá, uma tela em branco e que qualquer pessoa pudesse moldar do jeito que quisesse. Não é assim, porque existem vários outros fatores que influenciam no desfecho de qualquer plano que a gente tenha na nossa vida, né? E com a alimentação não é diferente. Então é meio que Muitos isso, assim, os acabam próprios nem indo, pacientes. né? Muitas pessoas, assim como eu, já sabe como é o padrão dos nutricionistas, não Sim, vai. Porque já sim. tem o receio de chegar e já, esse discurso que fala, putz, perdi tempo e... Enfim, Sim. eu acho que é isso, né? Falta muito esse olhar para o indivíduo de saber como que foi a sua introdução alimentar, né? Eu imagino que você deve Hum. sofrer muito, porque a nossa geração não teve introdução alimentar, então é tudo muito cagado. Eu tenho a alimentação, assim, muito... Eu tenho diversos transtornos alimentares. Adulto, a gente tem o poder de escolha, né? Então, você quer sempre alimentar a sua criança interna. E eu estava ouvindo até, Uhum. inclusive, um vídeo seu falando sobre esse vazio, né? Isso é um reflexo grande dos seus pacientes hoje, essa dificuldade de ter uma alimentação saudável naturalmente? Sim, porque é justamente isso que você falou, assim, eu acho que a nossa geração, principalmente foi aquela geração que viveu ali, né, como sempre, meu Deus, uma geração terrível, viveu várias transições, né, e a gente viveu muito forte aquele cenário de que a alimentação ultraprocessada, né, super industrializada, era ótima, porque facilitava a vida, e de fato não se sabia na época, né, dos nossos pais
que um alimento ultraprocessado fazia tanto mal quanto, tão mal quanto o que a gente sabe hoje. Então, e aí tem toda aquela questão, né, de criança, né? Nós que somos mães sabemos bem disso, de crianças não serem vistas como indivíduos que precisam ser ouvidos, suas necessidades, suas vontades precisam ser ouvidas. Tudo isso influencia, assim, eu sempre falo muito com os meus pacientes sobre essa questão de introdução alimentar deles, e sempre é batata, verdade, Isa, assim, quando a gente começa a trocar ideia, quando eu vejo que tem uma pessoa ali que tem uma dificuldade de percepção de fome, a gente começa a conversar sobre infância, sobre como foi a introdução alimentar, ou quando tem alguma dificuldade em relação ao paladar também. A gente começa a entender ali como é que foi aquilo, como é que foi a sua introdução alimentar, qual era a reação de quem cuidava de você, qual era a sua reação, o que que acontecia. E sempre bate muito, é muito real essa questão, tem muita associação, obviamente que ao longo da vida a gente vai também sendo moldado de uma forma e moldando também nossos hábitos alimentares, mas a infância ali, ela tem um papel muito forte. E eu gosto de falar que, assim, agora que nós somos adultos, né, é o nosso momento de se maternar, né, é o nosso momento de reconstruir aquilo que construíram ali, tirar um tijolinho, colocar um novo, de repente passar uma argamassa, uma coisa, para a gente Uma argamassa, um conseguir. revestimento para dar um negócio, porque eu vou te falar, é muito mais difícil, Sim, muito mais difícil, sim, muito mais difícil, muito, 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 muito. É sim. impressionante, assim, o Bento, ele se alimenta muito bem, e a introdução alimentar dele foi uma coisa que eu me preocupei muito, muito, porque eu sempre soube, eu acho que eu fui tomando essa consciência quando eu comecei a estudar um pouco sobre introdução alimentar por causa dele. Eu entendi o que que me faltava e por que que eu não comia bem, por que que eu escolhia Uhum. não comer bem, e quis fazer certinho com ele, né? Então, é impressionante, hoje ele tem 6 anos e ele escolhe levar salada de lanche para a escola, e uma coisa que eu tenho Gracinha. muita dificuldade, para ele não é um sacrifício, né? Ele não está se Sim. sacrificando, ele gosta naturalmente. Ele não tem o doce como uma recompensa. Né? Se você comer a Uhum. salada, você vai comer o doce. Ele pode escolher se ele quer comer a salada ou o doce. Ele escolhe a salada, porque ele não tem essa Sim. dependência, né, que a gente tem, que eu, pelo menos, acabei criando. E aí eu quero aproveitar e trazer em pauta a questão da mulher, né, da pressão estética. Eu imagino que a maioria dos seus clientes sejam mulheres, né? Como que essa pressão estética e como que o nosso psicológico influencia na nossa má alimentação e artifícios que a gente pode usar para reconhecer isso e buscar ajuda, né? Esse é um assunto muito complexo, muito, muito, leva muitas pautas, né? Mas, assim, a maioria dos meus pacientes são mulheres, 99% são mulheres, e muitas delas vêm com essa necessidade estética mesmo, né? De emagrecimento, principalmente. E E aí, o que a gente vê até em estudos, né, é que essa própria necessidade de emagrecimento, né, essa pressão estética que a gente vive, ela leva a cenários de ansiedade, porque, obviamente, são padrões irreais, e por mais que a gente busque, ninguém nunca vai alcançar, porque justamente ele é feito para ninguém alcançar. Isso aumenta o estresse, né, do indivíduo. E se a pessoa já tem ali alguma questão em relação ao alimento, né, em relação a se acalmar com o alimento, isso piora e a pessoa pode viver um ciclo vicioso também, né? Porque quando a gente fala sobre emagrecimento a qualquer custo, a pessoa ali facilmente se coloca com um profissional de saúde ou não num contexto de fome, né, de privação alimentar. A privação alimentar por si só, seja por um grupo de alimentos, sei lá, tipo carboidrato ou doce, ou não sei, o alimento que você goste muito, ou por uma privação calórica, esse cenário de privação ele já faz a gente criar um contexto no nosso corpo de estresse que faz ele procurar mais comida. Entende? E aí, o que que acaba acontecendo, né? A pessoa decide que vai fazer dieta porque precisa emagrecer e não sei o que, não sei o que lá. E às vezes até a pessoa ganhou algum peso porque estava vivendo um contexto de estresse, tipo, estresse no trabalho, ou sei lá, uma mudança.
algum contexto que faça ela não conseguir ter a alimentação que ela gosta de ter. Às vezes ela pode ter ganhado peso por conta disso. E aí, ainda dentro desse contexto de estresse, ela entra no cenário de privação alimentar de alguma forma, aí aumenta o estresse dela. E aí a gente vê em estudos realmente que, fisiologicamente falando, isso acontece mesmo, né? De você aumentar os hormônios de estresse, aumentar cortisol. Isso faz você é, aumentar a sua fome e aumentar também a sua necessidade de procurar alimento em busca de satisfação, ao invés de procurar outras coisas. E aí entra aquela questão, né, também de a gente, enquanto mulher, é, viver dentro de um cenário onde a gente pouco se cuida e a gente mais cuida do outro. E aí a gente acaba não tendo tempo para cuidar da gente, né, de assim, de procurar uma terapia, de ter tempo para descansar, né? Mães falando aqui, ter tempo para Sim. descansar, Se fazer uma priorizar, né? atividade física. Exatamente. E aí a gente acaba indo para o que é mais fácil mesmo, né? Que é a comida. Sim. A Aqui, compensação mais rápida, comer. E aí entra exatamente. também uma outra questão, são muitas camadas, né? Impressionante. Muitas Que é camadas. a endemonização da comida, né? Então, Uhum. eu vou, sei lá, enfiar o pé na jaca e vou. Dia do lixo, né? Comer Ai, eu porcaria. odeio esse termo. Pois é. É, e como que quando a gente faz isso, quando a gente compensa com a comida, vem essa sensação, e você sabe que você está fazendo errado, e aí entra a questão Sim. psicológica, né? Você sabe que você está fazendo errado, mas você precisa daquele estímulo que comer te Sim. causa. E, e aí vem depois, que é você não está alimentada, você está com o psicológico Sim. fudido, porque você vai Isso. ficar Mas se ainda, né? culpando, Porque você está se culpando e e aí o você nem problema anterior aproveita. continua ali também. Isso. Exato, exato. Você nem aproveita Sim. aquele alimento que você gosta, que te dá prazer de comer, Uhum. né? Porque você já coloca um peso e uma dor ali tão grande comendo aquilo, que, enfim, eu acredito muito que para quem já está nesse lugar, nutricionista e psicológico tem que estar ali muito alinhado, né? Porque Sim. é muito difícil, é muito difícil. Sim. É muito difícil, é isso aí. Existe muito realmente esse cenário de demonização da comida. A gente fala muito sobre o nutricionismo também, que acaba sendo a mesma coisa, né? Que é você associar o alimento a só um nutriente, ou um conjunto de nutrientes, como se ele não tivesse algum valor, né? Para além do que a ciência fala. E existe também muita moralidade em volta da comida. Se você come alimentos naturais, você está fazendo certo, não está pecando. E aí, mas aí se você come, sei lá, um pacote de bala de gelatina, acabou ali. Todo o trabalho que você teve, e aí você é um indivíduo péssimo, e aí isso é associado a todas as outras camadas da sua vida, né? Tipo assim, você pode estar indo super bem no trabalho, na maternidade, no seu casamento, com seus amigos, mas se você botou o pé ali para fora da dieta, acabou. E aí você já tem todo um espaço ali para você se sentir mal porque você decidiu que você ia comer algo que não faz tão bem ali para o seu corpo, sabe? E aí você falou até na outra pergunta, né? Assim, qual era o meu conselho? Eu acho que o conselho que eu dou hoje, como Nutri, como pessoa também, é que a gente estude, que a gente leia, que a gente de fato desconstrua, porque eu acho que assim, a melhor coisa que a gente pode fazer por nós, assim, na nossa vida como um todo, é buscar informação. Porque se a gente não buscar informação por conta própria, com muito senso crítico, outras pessoas vão colocar informação na nossa cabeça, como colocaram a vida inteira, né? Sim. E aí eu acho que questionar, de fato, o caminho que a alimentação levou até aqui é muito importante para a gente entender o caminho que a gente vai trilhar daqui para frente, sabe? Sim. E aí eu acho que é isso, assim, olhar para a alimentação de uma forma política, né? Entender que existe muito dinheiro em volta disso, né? Assim, para a gente estar no cenário que a gente está hoje, é muito importante. E aí eu acho que é isso, assim, ler muito sobre pressão estética, ler muito sobre gordofobia, que é um assunto também que pouco se fala, ler muito, muito sobre nutricionismo, assim, é muito interessante para a gente entender o quanto que não faz sentido tudo que a gente aprendeu até hoje, né? Porque eu acho que mais aprisionou a gente em caixinhas do que libertou, de fato.
é muito importante o trabalho que você faz de criar um conteúdo realista e você explica muito bem as coisas. Então, para quem está precisando de um canal, temos o Instagram da Rebeca, que a gente vai colocar aqui o seu arroba. É difícil encontrar esses canais, porque assim, beleza, é muita coisa que é importante a gente correr atrás, porque é muito autoconhecimento, para além de tudo, mas correr atrás das informações é importante e ter pessoas que façam esse trabalho de forma honesta com seus clientes é muito importante, é muito importante. Outro dia você colocou isso no story, falando do açúcar no café, que é uma coisa que eu não abro mão. Nem eu. E eu sinto, isso me deu uma leveza quando você falou assim, gente, não é isso que vai mudar a sua vida, sabe? Eu parei de me culpar, juro pra você. Parece muito óbvio, mas como é importante ouvir um profissional falando sobre isso. Eu fico muito feliz, de verdade. Porque é isso mesmo, né? Eu acho que a gente aprende, obviamente, né? Que a gente não tira isso do nada, a focar em pequenas coisas, em focar no micro ao invés de focar no macro. Por exemplo, essa questão do café. E aí eu me questiono também o quanto que isso também não é indústria se enfiando ali, sabe? Igual na época que se falava muito sobre essa questão do consumo de soja. Ainda se fala bastante, né? Mas bem no início ali, né? Falava muito sobre a questão do consumo de sódio. E aí o que eu lembro é que nas reportagens que eu via era que sempre focava-se muito ali na questão do sal de cozinha, do sal adicionado na cozinha. Só que o que a gente lê em estudos é que o problema não é o sal de adição que a gente usa, na maioria das vezes. O problema é o sal que está escondido nos alimentos. O problema é o sódio que está ali presente em alimentos ultraprocessados que são salgados e são doces. Não, o problema não está na gente colocar um sal na nossa comida em casa, né? O problema está no alimento comprado pela indústria e o quanto que, assim, tudo que a gente aprendeu em relação a essas pequenas coisas não deve ter a mão da indústria aí, sabe? Em relação a isso. Igual agora esse boom aí do Ozempic, né, que tá se usando para emagrecimento. E aí, quando a gente vai ver reportagem, a gente espera uma coisa e recebe outra. A gente acha que a população ela vai ser orientada em relação aos malefícios que o remédio pode causar, em relação às vezes, a falta de necessidade de uso mesmo, né? Quando você vai falar sobre emagrecimento, porque o indivíduo ele pode seguir outros caminhos para emagrecer que vão trazer saúde para ele, ao invés de, enfim, ingerir mais um medicamento. E a verdade é que o que a gente acaba vendo nas matérias é como é que fala? É um marketing escondido do remédio, né? O que se questiona, na verdade, é que as pessoas não têm tanto acesso ao remédio. E não assim, gente, qual a necessidade de usar o remédio? É sempre outra Cara, coisa. obrigada por falar isso. Eu achei que só eu tinha tido essa impressão. Quando eu Nossa, vi a não, os meus reportagem amigos todos revoltados, a gente xinga não, e muito como que isso em é trajes de gatilho? pano. Como que a Muito. responsabilidade disso é tão grande, né? Para mim, que tem algumas questões com isso, em algum lugar despertam, caraca, uma solução rápida. Porque foi Será? isso que foi plantado na nossa cabeça. Cara, as revistas Sim. antigamente vinham com dietas e receitas mirabolantes para você emagrecer em 3 dias, né? Loucura, assim. E era isso que a gente era incentivado como adolescente o tempo inteiro. E estar fora do padrão te traz esses gatilhos, né? Tipo, caraca, inventaram uma solução, finalmente inventaram uma solução rápida para resolver isso, né? Como se, primeiramente, isso fosse me trazer e resolver a felicidade, resolver todos os problemas do mundo, na minha vida. Ou seja, se eu, que já me questiono e que, na mesma hora que tem esse pensamento, falou, tá louca? Claro que não. Uhum. Como que pessoas que não têm esses questionamentos não vão atrás disso, e até de uma forma clandestina, né? Sim, exatamente. Sem uma orientação médica. Mas é isso, assim, quando a gente vai olhar, no final das contas, é isso que a indústria faz, né? É igual em relação a essa questão do açúcar no café, né? Ao invés de se falar sobre a área da alimentação como um todo, fala sobre tirar açúcar do café. Assim, como se fosse algo muito tranquilo. Ah, passe a beber aqui uma bebida extremamente amarga e Não, é isso, agora a sua e vida. mais, se você repara, o que entra
É o adoçante, a propaganda do adoçante. Vamos trocar o açúcar por É, adoçante, como se isso fosse genial, né? Agora sim, adoçante não é é. industrializado, não tem um monte de Isso aí, não tem malefício, associação né? com câncer, com distúrbio de trato gastrointestinal, não tem nada. É isso, no final das contas, é sempre a indústria manipulando ali a gente de todas as formas possíveis, assim. Igual foi o último texto que eu fiz, né? Fiquei Caraca, eu ia tão puxar esse assunto revoltada com a agora. matéria. Eu li o seu texto e aí justamente queria pedir para você falar sobre essa matéria e sua opinião sobre o que que esse indivíduo falou. Péssimo, né? Pé, como sempre, fazendo seu papel ali. É, nada novo sob o sol, mas causa muita revolta, né? Assim, ele falar aquilo como se fosse algo extremamente benéfico. Depois eu fui até achei o Instagram dele, né? Do CEO lá do aplicativo de comida, e aí ele tinha, enfim, repostado alguma outra matéria falando que não era exatamente isso que ele havia falado, que as pessoas não tinham lido a matéria inteira. Eu falei, ué, eu li a matéria inteira e eu entendi exatamente isso. E só que ele falou de uma forma mascarada, digamos assim, né? Ele quis dizer que em 5 ou 10 anos é, ninguém precisaria estar cozinhando no sentido de que o aplicativo ele conseguiria alcançar outras camadas da sociedade quando a gente fala sobre renda. Só que péssimo, isso é péssimo igual, é tão péssimo quanto o que outras pessoas entenderam, né? Ele quer, na verdade, que todos tenham acesso a uma comida rápida, né? Uma comida rápida e fácil, mas colocou ali que a comida seria uma comida saudável, mas a gente deixa, assim, primeiro, né? Eu não consigo acreditar nesse cenário, sendo muito sincera, pessimista ou não, não sei te dizer, mas eu não consigo acreditar nesse cenário de uma comida barata, rápida e saudável, né? O que a gente consegue ver cada vez mais é que o saudável vem encarecendo e o que não é saudável vem ficando cada vez mais barato quando a gente compara valores, né? E é isso, assim, é um cara que ignora, por motivos óbvios, né, todo o contexto que envolve a alimentação ali, que envolve um fazer comida, né, toda uma questão cultural, toda uma questão que envolve afeto, que envolve o benefício ali de você estar de barriga no fogão, né, porque eu acho que também a gente caminhou também para o espaço de perceber a comida como um lugar de servidão de um jeito muito negativo. E a verdade é que a cozinha ela pode ser um espaço de coletividade. Assim, eu tenho uma paciente, na verdade, né, que ela é filha de um terreiro de candomblé e quando eles têm festa todos se reúnem, né? Existem pessoas específicas para cozinhar e é um momento de colaboração ali, é um momento de harmonia entre eles, um momento gostoso entre eles, e a gente esquece disso, né? Foi se esquecendo com o tempo, né? A gente associa muito a um lugar ali principalmente para a mulher, né? Mais Como uma se fosse um espaço. obrigação. É. É um assunto que eu tenho muitas questões. Uhum. Jejum intermitente. O Meu Deus. que que você me diz sobre isso? Ai, pessoalmente, profissionalmente falando, eu odeio. Eu O que conheço pessoas que acontece? fazem isso por estilo de vida. Fazem jejuns intermitentes, assim, absurdos. Eu, enquanto uma pessoa que gosta muito de comer, eu acho uma loucura. Falando enquanto profissional, eu acho uma loucura também. Como pessoa também, assim, sigo achando uma loucura. Porque o que acontece, né? Vai, de novo, indo para estudos. Quando a gente olha para estudos, o jejum intermitente é um tipo de dieta, né? Que quando a gente fala sobre emagrecimento, funciona. Mas não existem estudos acompanhando indivíduos a longo prazo. Então, o quanto que funciona? Não conseguimos, frente à ciência, comprovar. E aí, o que se fala, na verdade, assim, o que ainda se bate muito na tecla é que o ser humano, né, ele precisa consumir umas quantidades específicas de nutrientes, de micronutrientes, de compostos bioativos, todos os dias, né? E o que a gente consegue ver dentro da ciência de forma sólida é que quanto mais fracionada é a nossa dieta,
melhor a gente consegue. Durante mais tempo a gente vai conseguir levar aquela dieta. E mais nutrientes a gente vai conseguir consumir ao longo do dia também por conta daquela dieta, diferente de quando a gente consome um porradão de comida uma ou duas vezes por dia, entende? E aí, quando a gente fala também sobre rotina, Isa, assim, eu fico pensando o meu caso. Para mim é inconcebível fazer, sei lá, 2 refeições por dia. É inconcebível. Eu tô aqui, passaram-se, sei lá, 2, 3 horas da minha última refeição, eu já tô aqui nervosa, vendo aqui o que que eu vou comer. Sabe, assim, já tô Sim. pensando que se eu pegar minha bicicleta para levar minha filha na pracinha, eu vou desmaiar no meio do caminho, né? Imagina eu fazendo Eu jejum também. intermitente, pegando um japeri. Meu Deus do céu. Sim, eu consigo comer grandes porções. Quando eu como pequenas porções, mas eu preciso comer de 3 em 3 horas, tranquilamente. Eu sinto fome. Então, eu preciso fazer uma pequena refeição. Não consigo comer uma refeição gigantesca, né? Eu acho que é importante também se conhecer e conhecer sua rotina, mas me parece, posso ser cancelada, mas me parece ser mais um método enlouquecedor para que você atinja um objetivo Sim, que não existe, um exato. objetivo irreal. Mente é assim, é isso, é só mais do mesmo, né? Infelizmente, assim, a gente sempre chega nesse cenário. E aí a gente fica naquela. Aí tem o básico que você pode fazer, vamos fazer o básico aqui. Mas aí o básico também acaba não sendo rápido, e aí o que as pessoas querem é algo rápido. E a gente volta de novo para aquele cenário de enxergar o corpo como se fosse uma máquina. E a verdade é que o nosso corpo não é uma máquina, sabe? Eu fiquei pensando muito sobre o nosso podcast, né? Fiquei assim, ai, né, pensando sobre o que a gente ia falar e tal. E aí fiquei lembrando, assim, da minha maternidade, né? Que eu engordei 20 quilos durante a gestação, se bobear até um pouco mais, porque a última vez que eu me pesei antes de ter a Giovana, acho que foram, se eu não me engano, 2 semanas antes, assim. E no final eu tava engordando horrores, sabe? A cada semana eu tava engordando, engordando e tal. E aí eu tava lembrando, assim, que eu fiquei muito mal no início, depois que a Giovana nasceu, porque ninguém prepara a gente para o puerpério, nem para a realidade, que é um pós-parto, né? Quando a gente vai ver pós-parto na, sei lá, na internet ou em novela, em televisão, parece que a criança sai, a mulher volta com o corpo que ela tinha antes, às vezes até melhor, né? E aí quando a Não, o gente tem a corpo, uma criança, vida, tudo normal, né? Como isso, se a criança belíssima, também não dependesse quase de você. Essa dormir, se romantização é fosse muito triste. ótimo. Exato. Exatamente. E a verdade é que não é nada disso. E aí eu lembro que eu fiquei muito mal. E aí depois comecei a procurar informação e, enfim, encontrar pessoas que falavam a minha língua, né? E comecei a ficar de boa, entender que é um processo, cara. Eu demorei anos para. E assim, nunca, obviamente, voltei ao corpo que eu tinha antes, mas eu demorei, se eu não me engano, de 2 a 3 anos, assim, para perder o peso que eu tinha ganhado, sabe? E aí eu tenho certeza que se eu tivesse tentado, feito alguma manobra para perder peso rápido, até hoje eu estaria num efeito sanfona, de estar perdendo peso rápido, ganhando peso rápido, e às vezes até um pouco mais, sabe? Sim, total, sei bem. Sei bem. Eu tenho um E baby. mais do que isso, a nossa. Isso que você falou de eu não voltei para o corpo que eu tinha antes, e é importante entender que realmente a gente não vai voltar, porque aquele corpo não existe mais, aquele corpo Não passou por um existe. processo, né? Independente do tipo de parto que você fez, ele sofreu e ele tem um tempo de recuperação, ele não vai se recuperar de uma hora para outra, né? Ele não Sim. vai se recuperar porque você resolveu fazer uma dieta maluca, ele vai sofrer, pode sofrer e você emagrecer, mas você vai continuar sofrendo, ele vai continuar passando por todos aqueles processos, enfim, internamente tem o tempo que só o nosso corpo vai levar, né? E eu acredito, não sei se posso estar falando alguma besteira, mas eu acho que cada um deve ter o seu tempo, não acho que tenha um padrão de tempo para isso, né? Uhum. E entender que tá tudo bem, que vai ser difícil mesmo, porque você está aprendendo a lidar com um novo corpo para você também. É um novo corpo, Uma né? nova vida, você é uma nova pessoa. Eu lembro Exato. que né, nesse período, assim, deu, enfim, tá nesse processo de estar entendendo ali, né? Porque a maternidade me pegou desprevenida, assim, de todas as formas possíveis e imagináveis. E aí eu lembro que uma vez eu li um texto de uma digital influencer, assim, que ela teve filho perto de mim, assim, teve um pouquinho antes de mim, e aí ela falava muito sobre essa questão, né, do pós-parto e tal.
E ela falava assim no texto, fico até com vontade de chorar, porque ela falava assim, que o corpo dela não é mais o mesmo, nunca vai ser o mesmo, e nem ela também. Nem ela, a gente não. Assim, eu era uma Rebeca antes da minha filha, antes da Nana, e eu sou outra Rebeca completamente diferente agora. E aí não faz sentido a gente ficar esperando que a vida entregue permanência, porque ela nunca vai entregar. E aí, seja em relação a corpo, ou a nossa cabeça, ou qualquer outra coisa, né? Sim, eu acho que é importante a gente entender isso para se libertar e viver esse luto. Porque é um processo de redescobrir. Redescobrir os formatos do meu corpo, as novas marcas, as coisas que eu não consigo mais fazer, e psicologicamente também, e como que isso é bom, na verdade, né? Como que eu fico olhando, assim, há 6 anos atrás, que foi quando eu tive meu primeiro filho, eu era uma pessoa completamente diferente. Eu prefiro quem eu sou hoje, com Eu toda também. certeza. E que bom, né? Que bom. É importante você olhar para trás e ver que você prefere quem você é hoje. Isso é um bom sinal. Então, acho que é importante que nós, mulheres, a gente se dê, sabe, esse olhar de carinho e de tempo também para se processar e para se permitir não se sentir bem, e faz parte, sabe? Para mim é um trabalho diário. Vai ter dia que eu vou estar melhor, vai ter dia que eu vou estar pior, e é um lembrete diário para mim mesma, de que é um processo. E Isso aí. eu queria trazer uma coisa aqui para você que pega muito para mim, que é a questão de associar exercício à estética. Parece meio óbvio que a gente tenha que fazer o exercício para que a gente fique bem e viva um dia bem e se sinta bem disposta, e não para perder peso e não pela estética. Então, toda vez que eu estou fazendo um exercício que eu consigo manter uma linha, já até falei isso em outro episódio, e alguém percebe que eu emagreci, de alguma forma, aquilo automaticamente é um gatilho para eu parar de fazer qualquer exercício, porque eu não quero que as pessoas falem do meu corpo, eu não quero que as pessoas achem que eu estou fazendo exercício para emagrecer, que eu preciso emagrecer, sabe? Qual o problema com o meu corpo? Tá tudo certo, eu quero, se eu emagrecer, beleza, mas eu não quero que esse seja o objetivo, assim, eu tenho muita dificuldade, porque automaticamente esse tende a ser o objetivo, e, não, é hipocrisia também dizer que eu não quero emagrecer, todo mundo em algum lugar, porque isso tá na nossa cabeça o tempo inteiro. Claro que eu vou gostar de emagrecer, porque isso traz, enfim, né, um bem-estar que não deveria existir. Sim. Mas, enfim, pode ser muita loucura da minha cabeça, né? Essa sensação de não gostar desse elogio, mas como que isso é um hábito das pessoas, né? Que é péssimo, né? Mas eu acho que você falou isso de quando, enfim, você recebe algum elogio em relação ao emagrecimento e quando a pessoa associa isso à atividade física, parece aquela. Já vi um meme assim de rapaz, eu enchi uma garrafa de água, aí a pessoa falando assim, aproveita e enche a garrafa de água, ele jogando a garrafa assim pro canto, sabe? Agora que você falou, eu não quero mais. Porque é isso, né? Assim, Exatamente! E eu sinto que fica uma sensação de que você tem que é só para isso, agradecer. né? Isso Agradecer, aí. obrigada. E eu, Sim. eu tava, eu tava falando com uma amiga que agora eu respondo uma coisa assim, muito. Quando a pessoa vem me falar do meu corpo, elogiar, entre aspas, o meu corpo, Uhum. eu jogo uma resposta assim, é porque eu tô em depressão. Ou, por muitos problemas. Ah, eu ia Tipo falar assim, isso e pra fico meio você. séria, sabe? Aí rola Fiquei aquele, doente aquele clima. recentemente. A pessoa, meu Deus, me perdoa. Sabe? Pra Para parar, tentar. Aí né? eu dou uma risadinha para quebrar, mas de alguma forma tentando fazer essa. Eu me senti incomodada em ter que agradecer, porque eu não quero Sim, agradecer isso, né? sim. Eu acho que Eu a acho gente que é tem que bom. reeducar as pessoas. Sim, Por que você está falando sobre claro. isso? E exatamente, mas eu nem te perguntei. Acho que pode ser uma boa resposta, mas eu nem te perguntei sobre por que você está fazendo um comentário sobre o meu corpo, assim, sendo um elogio ou não, né? Tem uma moça que eu sigo que ela é maravilhosa. E tentando lembrar outros Instagrams assim que eu sigo que falam sobre alimentação, atividade física e tal, sem ser Queremos dicas. ai, nossa, sem ser nesse cenário de estética, né? E tem uma especificamente que o nome dela é Atleta de Peso.
Acho que eu sempre reposto o vídeo dela, assim. Ela critica muito a gordofobia, muito, 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 muito. E aí ela fala muito sobre essa questão de você comentar sobre o corpo do outro e sobre você associar. Ela é educadora física, né? Professora de educação física, acho que não pode chamar de educadora física, enfim. Ela é professora de educação física, e aí ela fala muito sobre essa questão de você associar qualquer atividade física à perda de peso, e sobre o quanto que a gente não precisa focar só nisso, né? Que assim como na nutrição, a gente não precisa só focar uma mudança de alimentação, né? De hábitos alimentares, a perda de peso e a estética, com a atividade física é a mesma coisa. Existem muitas outras coisas, muitos outros benefícios que essa mudança de hábito, né, pode causar, que não estão associados à estética, e a gente precisa olhar para eles. E aí ela fala, ela tem vários vídeos assim, debochando nesse sentido, né? De alguém falar assim, nossa, mas você emagreceu. E aí ela responder, mas eu nem te perguntei assim, mas nem é para isso que eu estou fazendo. E ela dá umas travas assim nas pessoas, porque é exatamente isso. Quando a gente faz uma coisa, faz alguma atividade física, muda nossos hábitos alimentares, sem focar só no peso, porque o nosso peso ele pode sim flutuar, mesmo a gente mantendo um hábito alimentar ou mantendo uma atividade física. A tendência, né, quando a gente foca em outros benefícios que isso traz, é que a gente consiga levar a longo prazo na nossa vida, né? Assim, e eu digo por mim, porque assim, Isa, eu sempre fui uma pessoa muito sedentária, sempre fui, tá? Atividade física nunca foi o forte da minha casa. Ninguém nunca me matriculou em absolutamente nada na minha vida, assim, tipo, eu vou te botar aqui num vôlei, sei lá, num balé. Nunca existiu isso. E eu decidi na pandemia, né? Eu já tinha decidido na minha cabeça antes que até meus 30 anos eu ia começar uma atividade física, porque era ridículo, assim, eu não conseguia fazer coisas básicas, sabe? Tudo eu ficava esbaforida, era o ó. E aí comecei durante a pandemia é, a fazer pole dance e a fazer Muay Thai também. Só que eu botei na minha cabeça que era isso, assim, que eu não ia focar na estética, porque no momento em que eu não conseguisse ver um resultado rápido, eu sabia que eu ia desistir. E aí eu comecei a focar, assim, nas habilidades que eu estava desenvolvendo e principalmente para mim, na minha saúde mental. Eu sempre entrava uma pessoa nas aulas e saía outra completamente diferente, assim, pronta para resolver todos os meus problemas. Eu saía. E eu fiz isso com a academia também, porque hoje eu não consigo ter tempo como eu tinha na época da pandemia, né, por motivos óbvios. Eu não consigo fazer uma aula assim, eu vou fazer aula segunda, quarta e sexta, eu não consigo. Então, eu faço academia, que não é o melhor espaço de todos. Porém, esses benefícios que o exercício me traz é o que me faz seguir em frente, assim, sabe? Melhorar, minha condição física, né? Meu condicionamento. Eu consegui levantar a Giovana sem sentir dor nas costas, consegui eu carregando caixa aqui da mudança. Giovana, mãe, você tá fortona, hein? Eu falei, eu sou fortona. Ela, mentira, você não era fortona antes, você tá fortona agora. Ah, é bom, né, ver que os nossos filhos estão vendo isso, que para ela vai ser uma coisa Sim, natural, né? Não é uma isso coisa que não é um aí. sacrifício para você. É, eu sinto que o clima de academia é exatamente o mesmo de quando você entra num hospital particular para fazer um parto, que você entra e eles já levam como se fosse uma cesárea. Falam com você como se você fosse fazer uma cesárea. Muito louco isso. Sim, No, sim. no parto do Manu eu tive essa experiência. E, enfim. Sim. É, é a mesma coisa da academia. Você entra na academia, todo mundo já acha que você está ali, principalmente se você está fora do padrão, que você está ali para emagrecer, né? Então, essa abordagem dos profissionais é o que mais me incomoda nesses ambientes. Mas, eu ia dizer que como é importante para mim, essa é a minha maior motivação no momento. Sair do sedentarismo para melhorar minha saúde mental, principalmente, para eu conseguir estou vivendo o dia. Então, hoje eu vou fazer Isso, é. caminhada para poder viver bem esse dia. Amanhã é Isso. outro dia. Enfim, esse ano eu faço 34 e eu já estou vivendo há 34 anos sedentária, né? Então, assim, caralho, não dá mais. Não dá mais. Eu preciso. Porra, daqui a pouco eu já fumo. E, entende? Tipo assim, são coisas que Sim. eu preciso fazer uma mudança.
para ter mais disposição. Eu tenho 2 filhos, eu seguro o Manu no colo, não aguento. Eu não consigo correr com o Bento. Coisas básicas, agachar, sei lá, sabe? E eu só tenho 34 anos, então acho que já deu o tempo do sedentarismo e eu preciso mudar para mim mesma. Independente do que os outros vão pensar quando eu entrar na academia ou do que os outros vão me falar, né? Apesar disso, mexer muito com o psicológico. Por isso que é importante a gente estar com os dois alinhados. E eu acho que um leva o outro, um mantém o outro, né? Jogar um quadro aqui que chama Pequenas Alegrias e Pequenas Tristezas. E aí eu queria que você me contasse uma pequena alegria e uma pequena tristeza da Rebeca de ser mulher. Eu acho que uma pequena alegria, eu acho que é ter toda a autossuficiência que ser mulher traz. Eu tenho muito orgulho disso hoje. Demorei muitos anos para perceber o quanto que somos potentes. Demorei de verdade, não conseguia perceber. Então, acho que é isso, assim. E aí, hoje eu tenho muito orgulho, sabe? Eu olho assim, eu fico, gente, graças a Deus encarnei mulher. Meu Deus do céu, se eu fosse homem, eu não sei o que eu faria da minha vida. E eu acho que é natural, desculpa te cortar, mas só para emendar, fazer um comentário sobre o que você falou, é normal que a gente realmente não tenha tido essa percepção antes, porque a nossa sociedade está fomentando que a gente duele e colocando a nossa autoestima lá no chão, né? Então, tudo que a gente recebe de informação é que ser mulher é frágil, que ser mulher não vai conseguir, porque, né, a dependência de um ser masculino. Então, acho que é natural que a gente só acabe percebendo isso quando a gente chega na vida adulta e percebe a potência das mulheres em volta e muito mais. Eu acredito que você tenha tido essa percepção também, depois que você se tornou mãe, a nova, até me arrepiei, a nova percepção que você tem das mães que estão ao redor e principalmente da sua mãe. Isso traz uma outra visão, né, para o ser mulher. Sim. A maternidade, para mim, ela foi um estalo de muitas coisas, e principalmente em relação a essa questão de ser mulher mesmo. Para mim, foi um divisor de águas, assim. Eu me considerava uma pessoa chata em relação a toda essa questão de patriarcado e tal. Só que hoje eu sou, assim, 1000 vezes mais. Porque eu acho que só durante a maternidade, principalmente, a gente percebe o peso que é você ser mulher na sociedade, assim. Porque é isso, assim, você pode ter um parceiro incrível, mas você ainda vai sentir todas as dores que a sociedade ela pode te proporcionar por você ser mulher e toda a responsabilidade que envolve ele criar um indivíduo, né? Mas também foi muito importante para mim perceber o quanto que eu sou potente, assim, que eu faço, que eu resolvo, que eu consigo, e enxergar de fato de uma forma crítica a diferença que existe, infelizmente, né? Porque eu queria que os homens fossem mais autossuficientes, assim, se eu pudesse ser uma escolha, eu queria que eles fossem mais, mas para mim é Nessa muito gritante batalha a aí. diferença. Criando 2 homens tentando fazer homens mais autossuficientes. Não, mas vai ser ótimo. Fala sério, eu acho que essa geração vai ser, não tem Eu como. acho que, Ter pé na cara, porta não é sei, demais. eu não sei não, tá? Eu acho que ainda Sério. é muito, eu fico vendo, né, pelas outras maternidades e paternidades que estão ao redor da idade, mais ou menos da mesma idade, é muito engessado ainda. As pessoas têm muita dificuldade com coisas muito básicas ainda, e isso dá um desesperinho. Mas eu acredito que, como mãe de meninos, a gente tem um papel, mulheres mães de meninos, fundamental na quebra desse patriarcado e na valorização das mulheres, né? Os nossos filhos precisam entender minimamente e fazer diferente. Acho que se pelo menos isso acontecer, se a gente fizer esse esforço, já pode ser um início de mudança, assim. Sim, é. Ai, não sei, mas eu tenho esperanças, assim, de verdade. Eu acho que comparando, sei lá, nossa geração com a geração da Giovana, eu não sei se é porque eu também me espelho Assim. muito nela, né? Porque realmente, assim, vendo às vezes alguns comportamentos de algum amiguinho ou outro e tal, mas eu olho para ela, ela é tão questionadora, a menina, que eu fico assim, meu Deus do céu, que bicha é essa? Como assim, gente? Mas A ela tem menina uma vai ser mãe questionadora. terrível. É por isso que ela é Sim, questionadora. Eu acho que é isso. exatamente.
a gente está se reeducando ao longo desse caminho, né, Uhum. conforme a gente vai ficando mais velha, a gente está se reeducando tanto na alimentação quanto nessas questões mesmo de se entender como adulto e mulher e qual é o nosso papel na sociedade, o que está de errado, o que está certo, e tem muita gente que ainda não consegue fazer isso e que vai demorar, assim. Eu acho que dentro Sim. da nossa bolha, É. que bom que ela existe. Eu vou puxar uma Uhum. sardinha aqui para nossa bolha. Sim. E eu espero que a gente consiga cada vez crescer mais. E por isso que é importante a gente falar sobre isso, porque foi ouvindo outras pessoas, ouvindo outras mulheres, que eu consegui perceber muita coisa e mudar muita coisa na Uhum. minha vida e me empoderar muito, né? Uhum. Importantíssimo demais. Por isso que eu valorizo tanto o seu trabalho também na rede social e quero te fomentar a fazer muito mais, porque é muito importante e faz muita diferença. Mas eu não vou me perder, não, e vou deixar você falar as pequenas tristezas. Uma tristeza. Eu acho que a pequena tristeza de ser mulher, eu acho que. Ai, não sei, né? Porque eu acho que se eu falar uma, talvez eu consiga englobar todas. Eu acho que talvez a sobrecarga de deveres. Eu acho que é a minha tristeza de ser mulher, principalmente falando sobre ser mãe, né? E aí eu acho que a sobrecarga de deveres é a minha pequena tristeza. Acho que a gente conseguiria ir muito além se a gente não fosse tão sobrecarregada. E aí, sendo mãe ou não, né? Eu acho que a gente de fato vive esse cenário aí de ter muita responsabilidade, às vezes até em idades que a gente nem precisava ou deveria ter. E eu acho que isso atrapalha muito a gente no sentido de alcançar espaços que a gente poderia e gostaria de alcançar, né? Assim, eu sempre me comparo muito com homens, não me comparando achando que eu deveria estar onde eles estão, porque eu sei que, né? Existem muitos fatos sociais que fazem a gente não estar no mesmo espaço que eles, mas no sentido de assim, caraca, fulaninho ali só tá ali porque é homem, sabe? Só tá ali, entendeu? Assim, teve todo um. Você começa a conversar com o cara, você vê que ele coloca ali como se ele fosse sei lá, uma pessoa muito independente e como se tivesse alcançado tudo sozinho. E quando você vai olhar, sempre tem uma, duas, três, quatro, cinco, 10 mulheres que fizeram todo um aparato para ele chegar onde ele estava, sabe? E aí a verdade é que a gente é um aparato também, né? E tem pouco aparato, enfim. E aí eu acho que é isso. Eu acho que a minha pequena tristeza em ser mulher é a sobrecarga que ser mulher nessa sociedade me traz, assim. Queria ser menos sobrecarregada. Seria ótimo. Eu Seria também, ótimo. principalmente a sobrecarga mental, que é Sim, invisível e muitas vezes vista como besteira, mas que é um peso enorme, assim. Eu digo que são várias abinhas abertas piscando sim, e os homens sim. não têm na cabeça. Eles não têm Não. essa. Muito louco, né? Não tem esse tipo de coisa. E eu queria emendar, já vou te dar um tempinho para pensar, mas no quadro Enaltecendo Mulheres. Ah, Escolher qualquer mulher que você quiser para enaltecer. Eu vou enaltecer a ai, meu Marielle Malman. Deus. Eu falo da Marielle, você pode pensar. Marielle é uma criadora de conteúdo. Eu já tatuei ela algumas vezes, a gente teve uma troca incrível. É uma mulher independente que fala sobre coisas muito importantes no perfil dela. Eu não vou ficar dando muito spoiler. Vou deixar o arroba dela aqui, arroba Marielle Malman. Beijo, Mari, saudades. E agora, Rebeca, pode enaltecer uma mulher. E eu acho que eu vou puxar uma sardinha aqui para Sophie Deran. Eu não sei nem se é assim que se pronuncia o nome dela, mas ela é uma nutri. Se eu não me engano, ela não é nem brasileira. Eu acho que ela é francesa e ela mora aqui no Brasil. E ela fala muito sobre nutrição comportamental e sobre esse comer sem dietas. Eu acho ela, assim, incrível, incrível. Também tem muito conteúdo dela nas redes sociais, ela tem livro, enfim, tem site, tem muitas informações legais, assim, que ela traz sobre esse novo jeito, digamos assim, né? E de a gente enxergar a comida. E aí eu acho que ela traz muitas informações, assim, relevantes, importantes e que abrem muitos espaços assim para a gente.
encontrar outros lugares para nossa relação com a comida. Eu acho que é isso, assim. Eu queria fazer um bate-bola com você, eu vou te fazer umas perguntinhas, e aí Sim. também coisas que vêm na cabeça, não se preocupe. A primeira é o que te traz paz no on, quando você tá lá mexendo no celular, coisas que você, sei lá, vídeo de gatinho, por exemplo, e no off. Ai, meu Deus. No On, o que me traz paz, eu acho que é ver vídeo de receita. Meu Deus do céu, eu amo vídeo de receita, aqueles vídeos gostosos, sabe? De uma pessoa cozinhando de forma muito fácil, comidas muito gostosas. Eu amo, amo, amo. Ou vídeo de arte também, gosto muito, assim, de pintura, de desenho, de tatu. Amo, amo. Eu tenho um amor por arte também. Vídeo de cerâmica, meu Deus do céu. Fico passando mal. É isso. No on isso, no off, o que me traz paz é me enfiar no mato. Isa, meu Deus, saudades, inclusive, assim, me embrenhar no mato, ir para uma cachoeira, ficar Vem pra mim, deitada assim. Ai, cima do mundo. Sabe o que eu ia falar que eu tenho visto muito que me traz paz no on? É, cara, hum, um cara que faz umas artes, ele faz umas miniaturas e vai pro meio da floresta e, e monta eu já cenários. vi. Meu Mano, eu tô Deus. apaixonada, porque eu, assim como o Xuxa, acredito em duendes. E eu, pra mim, eu tenho certeza que ele faz aquilo pros doentes que moram naquela floresta. Ele faz Sim. cenários incríveis. Outro Eu dia eu amo as vi que ele coisinhas. fez uma mesa de jantar com várias cadeirinhas. Meu, cara, só que foi o primeiro vídeo que E eu vi ele dele. Eu vai e falei, será que os põe passarinhos na. vão sentar ali e vão Sim, comer eu alguma fico imaginando coisa? isso. Eu fico imaginando a natureza depois reagindo àquela intervenção que ele Sim, faz. E é muito sim, carinhosa a intervenção dele, né? É muito sim, legal. Vou procurar o arroba dele também certinho para colocar aqui, porque eu amo, eu fico lá vendo horas. sim. Ai, eu amo. A próxima, um hobby que você não abre mão. Um hobby que eu não abro mão é, ai, meu Deus, eu acho que é fazer arte. Um hobby que eu nunca vou abrir mão, assim. A última vez eu fiquei fazendo cerâmica com a Giovana. Deu uma brincada ali com cerâmica fria. Acho que é algo que não tem, é onde meu coração repousa, de verdade. Fazer arte, pode ser pintar, pode ser cerâmica, pode ser costurar. Faço um monte de coisa. Assim, sempre que posso, tentar e ficar horas fazendo uma coisa só, criando alguma coisa, eu acho que é isso. Espaço de criação é onde o coração do ser humano repousa, assim. Para Sim, mim não tem eu como abrir amo mão. também. Eu tenho dificuldade, né? Porque ano passado eu estava nessa luta. Como eu trabalho com arte e criatividade, você esgota, né? E dá uma. É difícil, é bem complicado. E aí eu fui entendendo que eu precisava expressar minha arte de uma forma que não fosse com a tatuagem e que eu não fosse ganhar nada com aquilo, que fosse só para mim. E aí a cerâmica foi o lugar, inclusive amanhã tem aula, graças a Deus, minha primeira Ai, aula do ano. gente, Eu amo, porque ali eu dou uma aloprada, faço tipo assim, coisas que é para mim, ela é para muito casa, sabe? Uma legal. coisa assim. Sim, Eu acho que eu acho que eu vi muito tempo o hobby como um luxo, né, por não ter sim, tido grana, e minha família não tem esse hábito. Hobby é para quem tem dinheiro. Então, sim. assim como o descanso, que a gente fica se culpando, né, dá uma Uhum, priorizar um hobby que não precisa ser pagar uma coisa cara, pagar uma aula, mas de repente parar em casa e fazer uma sim, pintura, de fazer um sim. desenho, faz muito bem também, né? Muito. Próxima, uma mania estranha da Rebeca. Meu Deus, tantas. Não sei, deixa eu pensar aqui. Não Calma também. sei. Ó, eu tenho mania de ficar adicionando palavras novas ao meu vocabulário. E eu uso assim muito, até esgotar e ficar de saco cheio da palavra, e depois eu arranjo outra, eu acho. Maravilhoso, eu amei. Eu faço assim, desde sempre, menina, é um negócio desde criança, sei lá. Eu invento, assim, arranjo, alguém fala uma palavra, eu fico, ih, vou usar. Aí eu fico até esgotar a palavra, depois. Fico, ai, próxima. Juro. Muito bom. Eu faço isso com comida. Risos. Ai, Uma memória de infância sua. uma memória de infância, eu acho. Tem várias, né? Mas eu acho que pode ser uma memória que eu gosto, assim.
de quando eu brincava de Barbie e eu ficava imaginando como seria a minha vida adulta. Eu brincava de Barbie exatamente para isso. Eu amava, assim, ficava imaginando que eu ia para a faculdade, ai, que eu ia para o shopping, que eu ia ter meu apartamento. Eu amava, amava. Eu brinquei de Barbie até velha, até 14 anos, eu acho. Parei de brincar porque fui zoada na escola. Mas se Legal. deixasse, eu brincava até hoje. É que, na verdade, hoje você é a Barbie nutricionista, né? Não sei se você sabe. Então, você não precisa mais brincar porque você é a Barbie. Você é uma delas. Olha aí. Ai, meu Deus. Maravilhoso. Eu amava brincar de Barbie também, mas eu era Nossa, meio. Muito doido isso, né? Eu era meio contra a Barbie. Eu gostava da Suzy. gostava da. É, mas a minha mãe só me dava Barbie, menina. Meu sonho era ter uma Suzy, uma Polly, não tinha, era só Barbie. É, eu tinha uma Aí. Suzy e uma Polly. Uma por ano que ganhava. É, eu quero uma dica de viagem que você Uma dica queria de. muito fazer ou que você já fez e acha legal, e achou legal. Pode ser qualquer lugar, sem. Pode ser um. Vou pensar, assim, eu acho que a mais diferentona que eu já fiz, e eu acho uma experiência incrível para pessoas de um público específico, eu acho que foi ir para Amsterdã. Foi incrível, foi muito assim. Meu sonho. Esse é meu sonho, Nossa, eu acho que você amaria, de verdade. Fazer tudo de com certeza, bike, amiga. incrível. E aí uma outra, que é aqui, ó, mais low cost, mais aqui dentro da minha realidade de hoje, eu acho que é ir para Visconde de Mauá, ir para Maringá, ali naquela regiãozinha ali, se enfiar ali no mato. Se vocês quiserem, tenho dicas de pousadas, lugares maravilhosos, assim. É um lugar que eu estou prometida a voltar. Não voltei ainda, mas é um lugar que eu acho que eu nunca vou abandonar. Para mim é um lugar mágico, de verdade, assim. Mágico, ir para Maromba, todo aquele cantinho ali entre Rio e Minas é incrível. Para mim é o Conselhão. Eu acho que até Eu reforço, eu sou apaixonada por Visconde de Mauá. Tem muitos anos que eu incrível. não vou. Depois eu quero dicas, porque eu quero muito voltar. Sou realmente apaixonada. É um lugar mágico mesmo. Vão, Mágico, visitem Visconde de Mauá, porque sim. realmente Fadas e doentes, duendes fadas e vivem doentes. lá. E é um lugar que você não precisa gastar muito para ficar hospedado. Sim, Tem sim, camping, tem uns chalezinhos. E se você quiser sim. também fazer um super gasto, tem lugares assim incríveis, Incrível. Sim, incríveis para se hospedar, né? Que aí sim, vai, né? É sim. um lugar que você ama comer. Um lugar que eu amo comer. Pode ser uma dica aí pelo Rio, um lugar que você gosta de comer, que não, né, obviamente, imagino que você prefira sua comidinha. Sim, é o meu jeitinho. Infelizmente, quem cozinha, só quem cozinha sabe, né? A gente às vezes vai num lugar que. Eu vou falar o último lugar que eu saí para comer e que eu fiquei encantada foi a Confeitaria Colombo do Forte de Copacabana. E lá tem uns cafezões, assim, que você compra o café. E aí você come até passar mal. Foi ótimo. E, assim, é uma vista maravilhosa. Demora horrores para entrar. Só que tem o forte, né? Quando você. A confeitaria é dentro do forte. E aí você pode visitar o forte enquanto você espera, fazer foto. Lá é lindo, lindo, lindo. Ficar É, conversando, é cheguem maravilhoso. cedo, porque tem fila e esgota, É, né? Demora. E a galera faz tipo um brunch, né, normalmente, e fica até isso. almoço, né? Porque é muita coisa, né? Eu nunca fui Muita. no de Copacabana, só no do centro, mas eu já vi fila. Eu tinha um amigo, tenho, aliás, um amigo, um padre maravilhoso, que trabalhava lá no Forte, prestava serviço lá. Então ele ficava, ele sempre contava que, cara, a galera arrumava confusão, porque chegava lá, não sabia que tinha que pagar, porque tem que pagar para entrar, para quem não Isso, sabe. isso, Quando você vai, isso. mesmo para ir só tomar o café da manhã, você tem que Confeitaria. pagar a entrada do Forte. Então, Isso. vão preparados, que é barata a entrada, né? É Pagar a entrada, barato. vale o passeio, é uma vista bem legal. Sim. Uhum. E eu pretendo ir ainda para tomar café da manhã lá, não fui. Lá é uma delícia. E se você não entrar na lista lá de espera das mesinhas que ficam do lado de fora, é atendido bem rápido até, porque todo mundo quer ficar ali na beirinha, né? Quer Ah, ficar é. na mureta. Aí, se você não quiser ficar na mureta, você pode comer e depois, enfim, passear por lá.
maravilhoso, de verdade, assim, um cafezinho delícia, e acho que super vale a pena, se a gente for comparar valor desses cafés comuns, assim, ó, que eu acho aqui perto, é até mais barato, só que vem muita comida, né? Sim, você pega um combo, né, para duas pessoas, é bastante coisa. Isso, Eu acho que é vale ir para, tipo, almoçar mesmo, depois você ainda pode emendar numa praia, isso, exatamente, já do sim, senhora. ladinho, Aham, e arrasar. é E agora eu maravilhoso. quero, para a gente finalizar, saber quais são os seus projetos para 2024. Pedir Ai, para meu você dar os Deus. arrobas, onde a gente pode te encontrar, como que faço para marcar uma consulta com você, ou eu e os nossos ouvintes. Conte-me tudo. Então vamos, olha só, acho que dois grandes projetões para 2024. Um é que eu estou focando assim, minha carreira em dois espaços. Até coloquei isso no Instagram, né? Um é começar a criar um conteúdo mais a minha cara, mais fluido, mais com menos amarras, porque eu acho que antes, quando eu focava só em atender, eu acabava me amarrando muito, por exemplo, essa pergunta que você fez sobre jejum intermitente e tal. Acho que em outro cenário, eu não sei se eu falaria de forma tão aberta com a minha opinião sobre, sabe? E aí eu quero hoje criar muito mais conteúdo, eu, Rebeca, para além da profissional que eu sou, né? Porque eu acho que também nossas várias faces, elas conversam entre si, então não tem por que eu excluir uma da outra, e eu queria muito focar meu conteúdo nisso, né? Um conteúdo que fosse mais genuíno, assim. É. E aí tem esse cenário que eu quero começar e estou criando mais conteúdo, né? No meu Instagram pessoal. E aí estou focando mais os meus atendimentos agora no público geriátrico, assim. Eu quero trabalhar mais com idosos, não que eu não atenda outras pessoas. Sigo atendendo, né? Um público mais jovem, que é o público que acaba me procurando mesmo, né? É, mas eu estou focando muito assim na melhor idade, porque eu acho que é um espaço onde eu vou conseguir explorar a nutrição que eu amo, que a gente conversou aqui, né? Bastante focado em qualidade de vida, em comportamento alimentar. Acho que é um público pouco explorado também, que precisa de muita atenção, amor e carinho. Foi até assim um conselho que desde o início do namoro, assim, meu namorado falou, e eu ficava só maturando e tal, e hoje tá virando realidade, assim, né? Esse cenário. E aí eu acho que é isso, assim, esses dois cenários, e o outro é que eu tô no ímpeto ali no plano de começar um mestrado. E aí vamos ver onde é que vai dar isso, mas estou muito nessa busca aí por continuar estudando porque o espaço acadêmico ele me faz muito bem, no sentido de existir muita informação de qualidade ali, pessoas para trocar oportunidades e tal. E aí eu acho que é isso, assim, dois planos falando sobre profissão, né, assim, para 2024. Meus arrobas todos são Rebeca Lomiento, todos, TikTok, Instagram. Aí o Instagram pessoal é Rebeca Lomiento, o profissional, né, que eu estou colocando mais informação sobre alimentação e comportamento na melhor idade é Nutri Rebeca Lomiento. E, e para marcar uma consulta comigo, é só ir nas minhas redes sociais. Lá tem um linkzinho, vai direto para o meu WhatsApp, a gente conversa. Eu entendo melhor quais são as suas demandas, a gente entende juntos, né? Se, se o meu atendimento é o que você procura e a gente começa. E é isso. Não sei se você fez mais alguma outra pergunta e eu não lembro. Não, não, tá perfeito. Eu quero completar te dizendo para não desistir da nossa geração, que está toda cagada e que precisa muito de pessoas como você dando informações honestas e trazendo leveza para esse assunto. Eu acho que isso é muito importante e muito bom saber que você também, eu acho que é uma missão abraçar a melhor idade e muita gente não está disposta mesmo, porque imagino que seja bem complexo. E muito bom saber que você é uma profissional excelente, está sempre estudando e vai, com certeza, ser sucesso. Obrigada, Ai, amiga. Obrigada obrigada. pelo papo, super Eu necessário. amei. Eu quero até, inclusive, abrir um parênteses aqui para a gente lançar esse desafio. Eu vou marcar com você a consulta
e a gente vai começar uma mudança aí de estilo de vida e hábitos, e de repente a gente faz até um quadro com isso, para ir vendo esse caminhar de uma pessoa que está saindo do sedentarismo e tentando mudar a alimentação. E, além disso, o que mais? Eu ia te pedir outra coisa, e eu esqueci. Mas tudo bem. Te agradecer muito. Eu vou pedir para vocês que estão aqui nos ouvindo seguir os nossos arrobas, estão todos os arrobas aqui na descrição do vídeo, curtir, compartilhar, mandar para os amigos, é muito importante. Sigam a Rebeca nas redes sociais, marquem uma consulta com ela. E é isso. Obrigada. Beijo. Prazer. Beijinho. Habla, mulher.